que o Corinthians, em contato com o irmão de Edinson Cavani, o uruguaio de 34 anos, jogador do Manchester United, descobriu o tempo de contrato pedido pelo empresário do jogador, pelo staff do jogador, para que ele pudesse vestir a camisa do Corinthians. Isso ainda está no campo da sondagem, no campo da consulta, que são todas aquelas informações que eu já falei para vocês em outro vídeo aqui sobre o Cavani, que são iniciais para que haja uma proposta oficial. Dificilmente uma proposta ela ocorre meio aleatória, do nada, como se não houvesse nenhuma conversa anterior a isso. Simplesmente o Cavani fosse lá e o seu irmão, o seu empresário, o seu agente recebesse lá a proposta e eles fossem olhar e falassem assim: Corinthians? Ué, o que o Corinthians quer? Não, isso até chegar nesse ponto, esse ponto é o documento oficial da proposta formalizada depois de tudo já conversado. Então toda essa conversa ela acontece antes. E essa conversa ela precisa acontecer antes para exatamente o Corinthians entender se dá para se encaixar nos números pedidos pelo jogador, se realmente o jogador teria o interesse, porque se ele dissesse, o irmão do Cavani dissesse o seguinte: olha, a gente não tem interesse de voltar nesse momento para a América do Sul ou de jogar no Brasil, a gente tem mercado na Europa, vamos ficar por aqui. O resto nem acontece. Então, o que me leva a crer que se já há inclusive informações sobre valores que não foram revelados, mas a gente sabe que são valores. O Cavani é um jogador muito valorizado. Eu te diria que seria em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais o valor mensal de um jogador desse nível. O Corinthians sabe que vai ter que desembolsar um altíssimo valor para contar com ele. E isso porque você conta salário e luvas, compondo dá um valor aproximadamente nessa casa, de 1 milhão a 2 milhões. E na verdade isso não é uma informação precisa, tá, gente? É uma especulação diante do valor de mercado do Cavani e do que normalmente ele pediria para sair do futebol europeu, que é mais ou menos o que ele ganha lá, contando as cifras, né, a diferença cambial hoje na Inglaterra. Então, ainda assim, um valor abaixo, né? Ele ganha muito mais lá. Ele teria que reduzir para chegar nesse valor que é muito alto mesmo para o nosso futebol brasileiro inflacionado. Mas assim, sabemos que um jogador desse nível, desse porte, apesar da idade, ele custa esse tipo de valor. Agora, sabemos também que o Corinthians está buscando investidores no mercado, está para anunciar novos patrocinadores, está buscando esse aporte financeiro para investir e quer um centroavante de nome, de respeito, de representatividade. O Cavani seria uma baita jogada de marketing, enfim, de marcar posição no mercado, né? Você contrata um jogador desse nível, você muda completamente o status do teu time, que já tem um elenco interessante, com os reforços recém-chegados, com outros que estão para chegar, mas realmente é a cereja do bolo, né? Ainda mais numa posição que o Corinthians precisa muito. Sofreu muito na temporada passada, com o Jô sem conseguir se firmar, com o Renato Augusto de falso 9, com o Luan na posição, com o Mantuan machucando e não sendo utilizado pelo Silvinho, vários jogadores sendo utilizados ali na função e o Jô foi o que acabou tendo que ficar de titular, porque foi o que mais correspondeu, e ainda assim não o suficiente para o que o time precisava. Então essa função, ela é específica, ela é delicada. O Corinthians vai ter que trabalhar muito bem para contratar esse cara. E é óbvio que o Cavani seria o nome perfeito. Agora, o Corinthians e o irmão do Cavani chegaram inclusive a conversar sobre tempo de contrato. E aí, isso é natural, numa negociação, inicialmente o jogador coloca aquilo que seria interessante para ele. Recentemente, né, só para citar um exemplo, o Felipe Melo tinha pedido 2 anos de renovação no Palmeiras. Como ele tem 38 anos, o Palmeiras não queria 2 anos, né? Acho que na verdade o Palmeiras nunca teve a intenção mesmo de renovar, mas se renovasse por não era bem a intenção do Felipe Melo. Então essas coisas elas são discutidas. No caso do Cavani, 3 anos de contrato, só que ele tem 34 anos. Nessa faixa etária, por exemplo, o Hulk voltou da China voando aqui no futebol brasileiro com 35. Isso não é uma regra. Também não dá para dizer que é uma exceção, mas não dá para você confirmar isso, não dá para você garantir isso, que o jogador aos 35 vai jogar em altíssimo nível, porque existe realmente um déficit físico que vai acontecendo nessa faixa etária, e às vezes um ano para o outro faz muita diferença.
Agora, também tem outro detalhe, a gestão do William Monteiro Alves, ela termina no final de 2023. Quando você faz um negócio desse tamanho, você envolve todo o clube, você envolve parceiros comerciais, você envolve toda a sua gestão. Como a sua gestão do Duílio, ela termina no fim de 2023, o ideal seriam 2 anos, exatamente para não deixar o Cavani, que pode, a gente já viu muito disso acontecer, se tornar um problema para uma gestão futura. Vejam os exemplos de Daniel Alves e Douglas Costa. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é sempre um risco você fazer um contrato longo com um jogador desse tamanho, com esse valor mensal. Então, óbvio que 2 anos de contrato seria o ideal, mas isso está dentro do jogo da negociação. O jogador pede 3 anos porque lhe dá uma garantia e uma estabilidade maior caso ele não consiga desenvolver, tem adaptação e tudo mais, embora ele seja sul-americano, ele nunca jogou no futebol brasileiro, ele pouco jogou no Uruguai e logo foi vendido para a Europa. Seria um reingresso, seria um recomeço de carreira. Pode ser que ele chegue aqui e voe, como eu acho que é o que vai acontecer. Pode ser que ele enfrente problemas físicos, de adaptação, no estilo de jogo, não consiga desenvolver. Tudo isso, gente, o futebol ele é muito... não é uma ciência exata, né? Tem vários fatores que determinam se um jogador vai dar certo ou não. Então, o jogador pede 3 anos e o clube tem o direito de falar, não, vamos fazer por 2, talvez até aumentando o salário. Então tudo isso ainda será negociado. Mas, de novo, se não houvesse o interesse do Cavani em voltar para o futebol brasileiro, em vestir a camisa do Corinthians, eu acho que isso nem estaria na pauta. Então, pelo menos, acho que há um estudo do empresário dele, do seu irmão e do próprio Cavani, e acho que a torcida faz muita diferença invadindo a rede social do jogador. Toda essa movimentação sensibiliza muito o cara. E a torcida do Corinthians é muito engajada nesse sentido. Então eu acho que isso pode sensibilizar o Cavani, que tem contrato até o meio do ano que vem com o Manchester United. Vai conseguir se liberar antes para poder já chegar em janeiro? Vai esperar até o meio do ano para aí sim vir para o Corinthians apenas nesse período? Tudo isso ainda em conversas iniciais. Gente, temos mais informações. Anderson Talisca, que inclusive o Silvinho falou recentemente sobre ele,